Voltando aqui, vamos falar um pouquinho de nós, né? Paulo escreveu lindamente na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Os discípulos eram imitadores de Cristo. Quando o Senhor Jesus foi para o céu, os discípulos então continuaram o trabalho de Jesus. Olha só que bênção. E Deus ainda deu mais poderes a eles ainda. Olha, vocês farão coisas maiores ainda daquilo que eu fiz. Olha só o compromisso que Deus tem com aqueles que desejam seguir o seu exemplo. E pensando no perfil do professor, vamos aqui avaliar o primeiro perfil. Você é um verdadeiro convertido? Você se converteu a Cristo? Um dia alguém fez o convite da salvação, você levantou a sua mãozinha e recebeu a Jesus no seu coração? Nós vivemos uma massa onde as pessoas passam 40 anos na igreja, mas nunca se converteram. Nunca receberam a Jesus no seu coração. Porque se prega que todo mundo nasce filho de Deus. Nananina, não. João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quanto receberam quem? A Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só há um jeito para se tornar filho de Deus: crendo em Cristo. Você se converteu? Você creu em Cristo alguma vez? Você mudou de vida? Você se tornou uma nova criatura? Porquanto quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, eu mudei de dentro para fora. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Eu tive uma mudança circunstancial a partir do momento que eu conheci a Cristo e o convidei para morar dentro de mim. Você teve essa experiência? Se você não teve essa experiência, como você vai fazer o convite da salvação para a tua criança? Se nem você convidou a Cristo para entrar no seu coração. Se nem você mudou de vida. Você continuou com os velhos pensamentos, com os velhos hábitos, né? Lá na igreja você é uma coisa, lá em casa você é outra. Não, você precisa ser convertido. Então a primeira qualidade é a conversão. Todo professor, todo evangelista de criança precisa ter mudança de vida, convertido em Cristo e na sua palavra. Não é você ir lá chorar e voltar a fazer tudo que fazia antes. De forma nenhuma. Quem se converte em Cristo não volta para o pecado. Quem se converte em Cristo tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Quem se converte em Cristo não anda pulando de igreja em igreja. Quem se converte em Cristo não anda atrás de profecia. Quem se converte em Cristo tomou posse da salvação eterna e ele tem prazer em compartilhar essa salvação, essa experiência de ter recebido a Cristo no seu coração com os adultos e com as crianças. Daí você vai poder falar com propriedade: ô criança, eu era um ladrão, eu não valia nada, mas quando eu convidei Jesus para entrar no meu coração, ele tirou de mim toda a vontade que eu tinha de pegar as coisas dos outros. Ele tirou de mim tudo que eu tinha de errado. O Senhor Jesus me limpou e é isso que ele deseja fazer no seu coração. Você vai falar com propriedade porque você viveu essa conversão na tua vida. Outro perfil de professor que agrada a Deus: ter prioridade à leitura bíblica e à oração. Quanto tempo você reserva na tua vida cristã, professor, para orar por você e pelos seus alunos? 5 minutos? Você ora só lá na igreja? Ou você ora só no culto de oração? Ou você ora talvez só lá na sua sala de aula? E a leitura da Bíblia? Você lê a sua Bíblia 2 minutos antes de ir para a sala de aula? Você leva qualquer coisa para a sua Bíblia e Judas se enforcou? Eu vou falar sobre Judas. Que Judas se enforcou. Ai, crianças, Judas se enforcou. Ou você lê a Bíblia só lá na igreja? Ou você nem lê a Bíblia, você é tão relapso que você leva a Bíblia no celular. A Bíblia no celular é uma bênção, viu, irmãos? Eu também tenho, só que eu uso lá
no meu trabalho, no meu momento de descanso. Lá na tua sala de aula, você vai usar o livro sagrado. Porque a tua criança sabe que no teu celular não tem só a Bíblia. Aí tem o WhatsApp, tem redes sociais, tem vídeos, tem fotinhas. Isso vai levar a tua criança a imaginar outras coisas. Ela vai lembrar lá do vídeo da Kéfera, do Felipe Neto. Ixi, ele vai lembrar das dançarinas do Faustão. Ixi, ele vai lembrar do Big Brother Brasil. E vai estragar a tua aula. Na sua sala de aula, conselho de professor, use a palavra. Na igreja, use a palavra. A tua criança observa quando o pastor manda ler a Bíblia, você abre também? Ou quando o pastor manda ler a Bíblia, sua Bíblia está lá no banco e lá no banco fica? O versículo que ele vai ler você já conhece? Eu também conheço, mas eu abro de novo. Porque tem gente que está 40 anos na igreja e se mandar achar o livro de Jonas, das 7 da noite até 9 horas da noite, das 7 da manhã até as 9 da noite, ainda não achou. Com que frequência você estuda a palavra de Deus? Quanto tempo você reserva para estudar uma história bíblica para ensinar para a tua criança? Eu particularmente, leio o mesmo texto bíblico 30 vezes. E as 30 vezes que eu leio, o Espírito Santo de Deus fala 30 vezes diferente, porque a palavra de Deus se renova. Eu amo a história da ovelha perdida. Cada vez que eu vou estudar a história da ovelha perdida, o Senhor me mostra uma outra verdade que eu não havia percebido. Porque o Senhor Jesus conhece a necessidade daquele grupo de crianças que eu vou ensinar, então Ele já mostra para mim. Em nome de Jesus, separe pelo menos 1 hora na parte da manhã e 1 hora na parte da noite para você se dedicar, para você se deliciar estudando a palavra de Deus. Só que, professor, ninguém estuda a palavra de Deus com o celular ligado, com o rádio ligado, com a TV ligada, com o cachorro latindo, com o filho chorando. Não, reserve um tempo. A Bíblia diz, medita na lei do Senhor. O que é meditar? É você parar para pensar. Um momento exclusivo entre você e o Espírito Santo de Deus. Entre você e Deus. Para Ele ministrar ao seu coração o que é que Ele quer que você ensina para sua criança. Qual é a necessidade do coração daquela criança que ela tem? O Espírito Santo vai mostrar para você. Mas você precisa dedicar um tempo. Você trabalha fora, eu também trabalho fora. Mas o tempo, todo o tempinho que eu tenho livre, eu corro para meditar na palavra de Deus. Para eu estar apropriada. Para quando eu abrir a minha boca, minha criança fica, puxa, porque são as palavras de Deus através de mim. Lembra, você é o agente que Deus quer usar para transmitir as boas novas ao coração daquela criança. E falar em oração, quanto tempo você gasta em oração? 1 minuto? Você, professor, precisa ter uma vida constante de oração. Por você, para que Deus te capacite, para que Deus te use, pelas suas crianças, você é alguém intercessor. Talvez aquela criança, o pai e a mãe dela não ora por ela, mas você ora por ela. Tem um caderninho de oração onde você anota o nome das suas crianças, onde todo dia no seu devocional, no seu período de estudo, você vai orar pela vida daquelas crianças. As nossas crianças estão constantemente bombardeadas pelo inimigo. Ele tem influenciado de todos os meios, de todos os meios de comunicação, através dos amigos, através muitas vezes dos seus pais, e você precisa cobrir essa criança em oração. Você foi chamado para pastorear crianças. Quem pastoreia, cuida, zela, ora, intercede, aconselha, acompanha. Então, oração e leitura da Bíblia é fundamental. Porque quem está em comunhão com o Espírito Santo não vai levar contos de fada na sala de aula. Quem está em comunhão com o Espírito Santo não vai levar piadinhas. Quem está em comunhão com o Espírito Santo não vai lá distrair as crianças. Quem está em comunhão com o Espírito Santo vai ensinar verdades bíblicas. Você precisa estar preparado. E não é preparar no sábado para dar aula no domingo. A sua preparação é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É constante.
Todo professor deve estar leiturado e orando na palavra de Deus em todo momento, porque o dia que a irmã faltar, você está pronto. Eu estou pronta para dar aula na escola dominical todos os dias, porque pode acontecer algum dia da minha auxiliar faltar, acontecer um imprevisto, e ela avisar em cima da hora, então não dar tempo dela ensinar, mas eu estou sempre preparada. Então, todos os dias de culto, eu levo uma história bíblica. Porque se faltar alguém, eu estou ali, porque eu não quero perder nenhum tempo, nenhum segundo sequer de estar ali compartilhando as boas novas do céu com a minha criança. Outro perfil, ter um bom exemplo e testemunho. Essa é a parte crucial, o testemunho. Você é a mesma pessoa dentro da igreja? Você é a mesma pessoa lá no supermercado? Você é a mesma pessoa lá na tua casa? Você é a mesma pessoa lá na tua sala de aula? Nós vivemos uma geração onde se vivem dúbios pensamentos. Um pé na igreja e um pé no mundo. Você precisa decidir. Ou serve a Cristo ou serve ao mundo. Há dois caminhos. A porta estreita que conduz a Cristo e a porta larga que conduz ao inferno. Você precisa decidir. Porque a tua criança está te observando. Professor, quantos professores eu conheço que na sala de aula é uma bênção, no serviço é um lobo, em casa é um leão, no respeito ao pai e mãe e está ensinando na escola dominical. Mata a aula e está ensinando na escola dominical. Fornica com o namorado, está estudando na escola dominical. Está dando aula na escola dominical. Anda parecendo uma piriguete do mundo, vai lá. Com shorts curto, a comissão de frente à mostra, a comissão de trás à mostra. Esse exemplo, ele já vem lá no mundo, professor. Quem é do céu sabe se vestir. Cuidado com a sua postura de cristão. Ele já vê a mãe dele fazendo errado lá na casa dele, mas ele busca alguém perfeito que é em você. Você, então, precisa estar ciente que o seu testemunho vai falar muito mais que as tuas palavras. Isso vale para os tios também. Tem tio que vai parecendo cantor de funk da aula da escola dominical, com aquela correntona, ele já está livre do pecado, já tira essa corrente do seu pescoço, em nome de Jesus. Né? Eles estão te observando. Outro dia, eu encontrei com uma professora lá de um lugar aí, que eu não reconheci ela. As cantoras de funk do mundo estavam mais vestidas do que ela. Cuidado. Cuidado, o seu testemunho, a sua fala e o seu testemunho e as suas ações contam muito. Seja discreto, não vai colocar um perfume também que vai impregnar todo lugar, não vai com a boca aparecendo patati patatá, né? Vai tudo fantasiado, de forma nenhuma. Nós usamos recursos sim, mas a minha personalidade, o meu caráter é o mesmo. Né? Então, testemunho de cristão. Quem imita Cristo não se parece com o mundo. Quem imita Cristo segue os princípios cristãos. Outro fator importante aqui no nosso perfil é ser dedicado em tudo que realiza. Nós já falamos sobre isso. Né? Prepara bem a sua aula, né? 1 minuto antes de sair, pega qualquer coisa, chega lá tudo bagunçado, nem sabe o que vai fazer lá. O que é? Você vai passar um tempo, fazer um piquenique, não sabe o que fazer, daí coloca uns blocos de montar, umas massinhas, né? Alguma coisinha. Seja dedicado, separe um tempo para você estudar a palavra de Deus, para você estar bem preparado. A Bíblia diz que um obreiro tem que saber manusear bem a palavra de Deus. Tem 66 livros aqui que você precisa aprender. Eu não sei tudo, mas cada vez que eu vou estudando, cada vez que eu vou lendo, eu vou me apropriando, eu vou achando mais os textos bíblicos, os livros com mais facilidade. Separa um tempo, nós já vimos isso hoje, para se dedicar exclusivamente, ser dedicado. Você tem prazer em estar na sala de aula com a tua criança, você gosta de estar, você ora, você é um professor preparado, você pensa nos visuais, você pensa no louvor, você pensa no momento de oração. Se você não faz nada disso, se para você é um peso fazer isso,
Você não está preparado ainda para trabalhar com as crianças. Volta lá para a sala de escola dominical, vai aprender mais um pouco, vai aprender disciplina cristã, ética cristã, lá mordomia cristã, para depois você ensinar. Porque se isso é um peso, você não pode levar esse peso para a tua sala. As tuas crianças dependem. Talvez o único alimento espiritual que essa criança vai se alimentar, que ela vai comer espiritualmente, é seu. E você vai com essa carga pesada. Para mim, a minha sala é o melhor lugar do mundo. Eu amo estar com as minhas crianças. Né? Que isso seja real na sua vida. Uma outra qualidade que nós podemos pensar aqui, preparar bem a sua aula, né, professor? Pelo amor de Deus, já falamos isso, vou enfatizar isso quantas vezes for necessário. Né? Hoje em dia tudo é modinha. Né? É chuva de bênção para cá, é o maior pintor do mundo para lá. Ei! Palavra, tua criança precisa palavra. Aqui tem trocentas histórias bíblicas para você ensinar. De Gênesis, então vamos parar de copiar da internet? Né? Vamos parar de pedir esboço para os outros? Nós vamos ter esse módulo mais para frente, sentar e com a ajuda do Espírito Santo preparar a nossa aula. Né? Vamos acrescentar, você trabalha com revista, eu também, mas eu sempre coloco coisas a mais que está na revista, porque na revista está tudo preguiçoso, aquilo já está tudo pronto. Tem gente que lê a revista 5 minutos antes de sair e já leva. Não, esteja bem preparado, né? Acrescente, vai pesquisar, vai descobrir curiosidades sobre aquela determinada cidade, ou então sobre aquele personagem, sobre aquele tempo, sobre aquela época. Leve, acrescente recursos à sua aula para que eles enfatizem, para que eles possam aprender. Nada de coisa copiada, que coisa feia, que relaxo. Ai, tia, eu tenho outros grupos no Facebook, né? Eu vejo sempre as pessoas perguntando lá, quer falar sobre Davi, vai contar a história de Davi e Golias. Alguém tem ideia sobre Davi e Golias? Gente, pelo amor de Deus, né? É tão difícil você pegar lá o texto e começar a ler e extrair de lá as verdades. Isso é professor relapso, professor que não tem compromisso, que não quer ter tempo, né, de estudar, que nem investir. Cada minuto que você gasta é um investimento que você tem na sua vida pessoal e na vida das suas crianças. Né? Então, preparado, estudado, você já está em oração, o Espírito Santo de Deus está dentro de você e você vai lá, né? O Espírito Santo vai te orientar, vai dar as palavras que você precisa, porque você já estudou 30 vezes, você estudando a história do rei Josias. Não é possível que não vai sair daí uma boa mensagem que vai abrir, que vai esquentar, que vai aquecer o coraçãozinho da sua criança. E professor, seja pontual, pelo amor de Deus. Professor de escola dominical, não chegue em cima da hora com um monte de mala, um monte de coisa, uma bagunça. Chegue pelo menos 30 minutos de antecedência. Para você organizar a sua sala, para você limpar, às vezes é o nosso caso, né? Precisamos limpar, ficou uma sujeirinha lá outro dia, a irmã não pôde ir. Você vai fazer isso. Né? Organizar os visuais, organizar as cadeirinhas, os banquinhos, as almofadas, se for o caso, para quando a sua criança chegar, ela vai ver tudo bonitinho. Talvez a mãe dela nunca preparou nada na casa dela para ela, mas você está preparando. Olha, eu preparei esse lugarzinho aqui para você. Ai, como eu esperava. Eu orei por você essa semana toda. Você pode colocar um avental bonitinho para receber as suas crianças, né? Pode receber as suas crianças com um louvor, né? Agora, se você chegar tudo em cima da hora, tudo bagunçado, as crianças que têm que ajudar você a colocar as coisas em ordem, professor, pelo amor de Deus, né? O professor vive sempre adiantado e a gente carrega uma muamba, uma sacola cheia de coisas, né? Então, nada como ser pontual, chegar certinho, horário para começar, horário para terminar. Você pode fazer uma rotina na sua sala de aula, mais para frente nós vamos falar sobre isso, né? Mas é importante que você esteja sempre a postos. Né? Cumprindo o horário, sempre organizado, na tua casa também. Eu já fui visitar casa de professores que parece um lixão, uma bagunça, tudo jogado, tudo bagunçado, tudo amassado. Não, nós somos organizados. Nós temos um Deus que é ordeiro. Lembra, ele fez o mundo em 6 dias. Ele podia ter feito em 1 segundo se quisesse, mas ele preferiu organizar.
Nós temos que ser organizados no tempo, ao guardar os nossos visuais, a organizar as nossas coisinhas que nós levamos para a sala de aula lá na nossa casa. Porque vai que um dia o teu aluno chega de surpresa na tua casa e vê aquela bagunça. Nossa, mas a tia Lucia é tão lindinha lá na escola. Aí você vê a casa da tia Lucia, uma bagunça, uma sujeira. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos ser organizados, porque Deus é organizado. Ele fez tudo direitinho. Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho, e nada nos deixou faltar. Pode ver, tudo está no seu lugar. Se nós imitamos a Cristo, então nós temos que ser pontuais e organizados nas nossas tarefas, porque o teu aluno vai seguir o teu exemplo. Se você é um professor relaxado, chega atrasado, tudo bagunçado, as tuas coisas tudo suja, né? Derrubou café em cima lá na hora do café da manhã para sair para a escola dominical, tudo sujo, ele vai ser igual a você. E nós não queremos assim. Nós queremos alunos que sejam nossos imitadores, que sejam nossos discípulos, que sejam pontuais e organizados. Porque se você é organizado na tua sala de aula, quando você tiver que organizar um culto infantil na tua igreja, vai ser tudo bonitinho para a glória de Deus. Outro perfil, então, que nós temos aqui, né? Nós já falamos sobre ser responsável, a tua obrigação é o teu dia de dar aula, esteja lá, preparado já, com a lição bíblica a postos, com a tua sala organizada, seja responsável. Vai viajar? Avisa, irmã Cristina, eu não posso ir domingo que vem porque eu vou viajar com a minha família. Você pode me substituir, por favor? A lição que eu estou dando é a lição número 7, que está falando sobre Ananias e Safira. Você pode dar continuação, por gentileza? Olha, por favor, não esqueça de anotar as presenças e as faltas. Se tiver algum visitante, você, por favor, anota o nome e descubra onde ele mora, que nós vamos visitá-lo assim que eu voltar. Seja responsável, né? Cumpra com o seu papel. Ou então você levantou virado com a lua e simplesmente você não vai no seu dia. As crianças não têm culpa dos seus problemas. Elas estão lá esperando. Por isso que se eu estou ligado em Cristo, Cristo está ligado em mim e nós somos um, isso não vai acontecer. Esteja sempre pronto para ouvir as suas crianças, como as nossas crianças desejam ser ouvidas. O pai e a mãe trabalham, ou então está cada um num quarto com o celular, ou está no computador, ou está lavando roupa, ou está passando, eles não têm tempo para ouvir as crianças. Mas eu e você estamos lá para ouvir. Ouvir as crianças não é fazer uma roda de conversa e ficar 40 minutos ali, horário de aula, falando abobrinha. Mas é durante a tua aula, quando você está ensinando alguma coisa, a tua criança lembra de alguma coisa. Já passou por isso e está ensinando lá alguma verdade bíblica, a criança lembra. Ai, tia! Sabia que a mãe do meu amigo já ganhou nenê? Né? Daí você vai falar para ele, agora não é hora disso, agora não é hora disso. Não estou falando de Ananias e Safira aqui. Não, você vai falar assim, olha só, ganhou neném. É menino ou é menina? Ai, é menino, olha só, crianças, mais um menino no mundo. Palma para os meninos, os meninos estão ganhando. Olha, que lindo. Você já foi visitar o neném, o irmãozinho do seu amigo? Ah, você vai. Olha, posso te dar uma ideia? Olha, leva cotonete, viu? Ai, as crianças precisam de cotonete. Olha só que lindo. Mas voltando aqui à nossa história, então Ananias entrou no templo, pensando que ia enganar o cérebro de Deus. Ninguém engana. E continua então dando continuação à sua história. Ou então, eles podem, num determinado momento, chamar você para conversar num cantinho e contar algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu lá na casa dele. Daí você vai ouvir e vai sair falando para todo mundo? Não, você vai orar naquele momento com aquela criança, como você é um professor dedicado, o Senhor Deus vai te ajudar a aconselhar aquela criança, a passar por aquele momento difícil. Se for um caso de violência, você vai consultar o teu pastor, e aí a igreja é para tomar as providências cabíveis, 180 para denunciar se for o caso, a delegacia está lá, né? Você vai orientar, seu pastor vai te orientar e vocês vão conduzir essa criança, porque é uma criança em risco, em perigo, e isso acontece muito. Quantos dos nossos alunos estão sendo
abusados, violentados dentro da nossa casa. E às vezes ele não conta para a professora lá da escola dele, mas ele vai contar para você, porque ele vê Deus em você e sabe que você vai poder ajudá-lo, vai poder auxiliá-lo, vai aconselhá-lo, vai orar com ele e por ele. Olha quanta responsabilidade eu e você temos. Tem vidas que estão nas nossas mãos e elas dependem de nós. Lembra, nós somos o agente, na nossa sala de aula, eu e você, somos as mãos de Jesus, somos os braços de Jesus, somos os ouvidinhos de Jesus, somos os olhinhos de Jesus, somos a boquinha de Jesus, somos a perninha de Jesus, que todos esses membros vai alcançar aquele pequenino coração. Quantas vezes nós abraçamos as crianças e elas ficam ali apertadas, não solta até que ela solte. Você não sabe o quanto ela esperava por aquilo, né? Uma beijada estralada na bochecha. Talvez a mamãe dela nunca beijou ela do jeito que você beija. Quantas vezes eu vi isso na minha vida? Ai, tia Lucy, você tem um beijinho tão quente. Ai, como você é cheirosa. Ai, tia Lucy, lá em casa a mamãe anda quase pelada. Ai, como eu queria que a mamãe se vestisse como você, tia Lucy. Eu tenho vergonha de sair na rua com a mamãe, porque todo mundo olha pra mamãe e ri da mamãe. Ah, daí você vai orar. Ô, minha Luna querida, nós vamos orar pela mamãe e Jesus vai transformar a mamãe, porque a tia Lucia não foi toda certinha assim não, viu? Foi Jesus que transformou. Você crê que Jesus pode transformar a mamãe? Ah, ela vai dizer que crê. Ah, então nós vamos orar juntas. E quando você menos esperar, a mamãe vai lá na cidade e vai comprar um vestido bonito. E quando ela sair na rua, todo mundo... Nossa, é a mãe dela? Que mudança! Porque a mudança de Jesus começa de dentro para fora. A sua mamãe vai começar a gostar de vestidos bonitos, a gostar de andar elegantemente, postamente. E assim você vai então orientando as tuas crianças. Lembra? Seja tardio para falar e pronto para ouvir, porque eles querem dizer muitas coisas e nós precisamos ter os ouvidos de Jesus sensíveis para atender a necessidade da nossa criança. Ai, amar e compreender as crianças, né, professor? Gostar de criança só não basta. Sabe por quê? Eu gosto de criança só hoje. Hoje eu fico com as crianças, viu? Mas amanhã, pode mandar outra aqui. Quem ama quer estar perto. Quem ama conduz. Quem ama orienta. Quem ama cuida. E quem ama compreende as crianças. Que as crianças têm faixas etárias diferentes. Muitas vezes nas nossas salas são miscigenadas. Tem crianças de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Está tudo na nossa sala. Mas eu, como professor preparado, que estudei o texto 30 vezes, que orei a Deus, que o Espírito Santo está na direção da minha vida, eu vou, através da minha aula, eu vou alcançar todos os coraçõezinhos. As crianças de 2 anos não têm muita paciência, então eu vou entender quando ela der uma conversadinha, quando ela brincar um pouquinho, quando ela começa a balançar as perninhas, né? Vou entender que a criança lá de 15 anos já passou por essa fase, então eu vou pedir ajuda para ela. Você pode segurar isso aqui para mim hoje? Né? E nós vamos compreender as faixas etárias. Cada criança tem uma personalidade diferente. Uma é mais firme, outra é mais brincalhona, a outra é tímida, a outra dá risada até demais. Cada uma tem uma personalidade diferente. Mas como eu amo ensinar as minhas crianças, eu aprendi com Jesus isso, ser manso e humilde de coração. Então eu vou agregar todo mundo ali na minha salinha, porque eu desejo que a sementinha da palavra de Deus cresça em cada coraçãozinho. Ai, seja otimista, seja simpático, seja um entusiasta pelo seu ministério. Você ama tantas crianças que os pais vão começar a amar a tua classe também. Os pais vão começar a te ajudar. Eles vão começar a perguntar para você: tia, o que eu posso fazer para te ajudar? Irmãos, nós vamos fazer aqui o culto das crianças. Se nós queremos lanche coletivo, os irmãos trarão refrigerante e as mães trarão doces e salgados. Daí as mães vão perguntar para você: irmã, eu trago doce ou salgado? E você faz uma lista. Eles vão querer ajudar você. No culto das crianças,
crianças vai ser uma bênção, os pais estarão lá prestigiando o trabalho das crianças, eles estarão lá louvando a Deus com as crianças, eles vão te ajudar a limpar a igreja depois que terminar o culto. Isso é importante. Ensina tuas crianças a organizar, ajudar a limpar a salinha depois, né? Lá na nossa igreja, nossas crianças, uma vez por mês, somos a responsabilidade da limpeza da igreja é nossa. Ai, que lindo, deixa eu contar pra vocês. Então, nós limpamos a igreja num determinado domingo, ficou tudo bonitinho. E eu tenho a Melissa. A Melissa agora tem 5 anos, mas ela recebeu a Jesus lá na minha escola dominical. Ela tinha 3 aninhos quando fiz o convite para ela receber a Jesus. Lembro que as lágrimas desciam no seu rostinho. Ai, que felicidade aquele dia. Passados uns dias eu perguntei para ela, né? Todo professor aconselha, a tua criança, perdão, recebe Jesus. Mas como toda plantinha, ela precisa ser regada diariamente, senão ela morre. Né? Lembra da semente que caiu no beiro do caminho, que vieram as aves do céu e comeram? Então eu não posso deixar essa semente sair daí, ela não pode escapar. Então eu vou regando aquela plantinha. Então ela aceitou Jesus no domingo, no outro domingo eu fui conversar com ela novamente. E eu falei para ela, puxa vida, né, Melissa? Jesus agora está dentro do seu coração. Ela olhou para mim séria. Eu falei, não, tia, não está mais no meu coração. Eu falei, como não, Melissa? Meu coração gelou, né? Ela falou, não, tia, o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande que desceu para as pernas, para os braços. Agora o amor de Jesus contaminou tudo. Eu falei, glória a Deus, que coisa mais linda. E nesse dia, então, nós íamos limpar a igreja. E estava lá meu grupo de crianças, eu não tenho 300 crianças. A minha igreja é pequena, num bairro novo, e toda a igreja nova, o trabalho é árduo. O Senhor manda as crianças para nós, outras vezes nós vamos buscar as crianças. Estávamos nós, lá limpando a igreja, limpamos tudo. E eu incumbi a Melissa de vigiar os irmãos. Olha, Melissa, nós limpamos a igreja, o banheirinho está tudo limpo, você vai tomar conta do bebedouro. Você vai cuidar para que os irmãos não levantem 10 vezes e beba água 10 vezes e jogue 10 copos de lixo, de copo descartável no lixo. Nós limpamos o banheiro. Esses irmãos precisam aprender a dar descarga, certo? A colocar o lixo no lixo. E conversei com ela, com todos eles ali. Domingo à noite, eu vi ela. Tem o irmão Otávio, um senhorzinho lá. Ô, irmãos, os senhores de idade, a terceira idade pode enriquecer a tua vida, o teu trabalho, viu? A Bíblia diz que os velhos darão frutos e dão mesmo. Conte com eles. De vez em quando convide eles para contar a história bíblica na tua sala. Você vai ver que visão eles têm da vida. Como é enriquecedor ver alguém de cabelos brancos nos ensinar. Eu sou apaixonada por eles. E ela chamou o irmão Otávio. O irmão Otávio, assim, ele já é idoso, mas ele é um idoso assim, meio jovem e tal. Ele canta, ele faz gesto, ele faz tudo. Puxou o irmão Otávio pela camisa e falou para ele, irmão Otávio, sabia que quem limpou a igreja hoje foi as crianças? Ele falou, verdade? Sim, eu estou aqui de vigia, viu? Eu não quero nem um copinho de água no chão da igreja, porque este é o lixo, né? Ele veio falar para você, nossa irmã, eu estou cuidando aqui, viu, irmão Otávio, da limpeza da casa de Deus, que na casa de Deus deve ser tudo limpinho. Ele veio contar para mim, falei, olha só que lindo, olha a responsabilidade da criança com a casa de Deus. Então a tua criança pode sim cuidar das coisas de Deus, né? Lembra de Samuel? Ele ajudava o sacerdote a cuidar da casa de Deus. Eu sei que tudo que a gente aprende, tudo que nós ensinamos, tudo que eles aprendem, nós temos que dar a oportunidade dessas crianças pôr em prática. Então seja entusiasta, seja alguém que acredita no ministério que Deus colocou na tua mão, seja alguém que crê que uma criança tem a vida toda para servir a Cristo, que uma verdade, uma vez implantada num pequeno coraçãozinho, pode germinar para a vida toda, pode produzir 30, 60 e 100 por um. Através de uma criança, 90, 100 crianças podem ter o privilégio de conhecer a Jesus. Que eu e você possamos estar apostos para ensinar, para que esse perfil de cristão, as nossas crianças tenham o desejo de ser nossos imitadores, assim como nós sejamos de Cristo, através das nossas ações, da nossa personalidade, das nossas palavras e do nosso testemunho. Seja alguém que uma criança tenha orgulho de falar de você, que ao lembrar de uma história, ela fala assim, puxa, foi a irmã Regina que contou essa história para mim. Eu guardo muitas histórias no meu coração, porque tive exemplos de professores.
né? Alguém que ensinou para a vida toda. Agora então nós vamos para o próximo módulo e último, né? Fique atento, né? Para que você então, desde já, comece a colocar em prática isso na sua vida. O perfil de professor mostra quem você realmente é. Como professor, como cristão, principalmente. Vamos lá?